Glória a Deus. A paz a todos os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos. É com alegria e felicidade estamos aqui na casa do nosso irmão. Amém? E que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Quero compartilhar uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração neste momento. Há tempos que queríamos vir fazer essa live aqui com eles, mas deu um monte de imprevisto, foi muito difícil. Mas hoje, graças a Deus, Deus preparou e estamos aqui. Amém? Para quem não me conhece, sou o ministro Everton. Amém? Aqui está minha esposa Thaís também, missionária Thaís. Tá bom? E que Deus abençoe essa família abençoada aí. Tá bom? Vamos para a palavra. Que Deus abençoe. Eu sou da cidade, estamos ali localizados, se o irmão permite, da cidade de Jaborandi. Amém? Sou do ministério lá da Igreja Celestial. Amém? Vamos iniciar com Mateus 6:6 então. É o tema que o nosso irmão colocou, que Deus colocou nos corações deles. E hoje eu quero falar com todas as pessoas, nossos irmãos e irmãs, principalmente você que não sabe como se achegar até Deus ou voltar para Ele. Porque muitas das vezes é tão difícil, muitas das vezes, entre aspas, assim, você se aproximar de Deus. Mas é com facilidade, se não tiver cuidado, nós saímos da presença dele. Então tome muito cuidado com isso. Mas vamos iniciando em nome de Jesus. Mateus 6:6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Feche os olhos, eu costumo fazer assim, colocar as mãos na Bíblia. Vamos pedir direção do nosso Deus poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Que não seja eu a falar, mas o Espírito Santo. Tu sabes que somos o pó dessa terra. Quem somos nós para estar aqui, Senhor? Que eu me cale, que o Senhor possa me usar para falar o coração de cada pessoa. Não o que precisamos, mas não o que queremos, aliás, ouvir, mas o que precisamos. Que o Senhor nos ensine, nos exorte, nos corrija. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu gostaria de falar com cada irmão e irmã, principalmente vocês que têm dificuldade para voltar para Deus. De repente você que está nos assistindo tem enfrentado lutas e dificuldade, e no mesmo tempo da caminhada você pode estar dentro da igreja e longe de Deus, ou nem vai ou frequenta a igreja nenhuma, ou está assistindo essa live. De repente você está tão distante de Deus e você não encontra forças para voltar a Ele, você não sabe como fazer isso. Aí, olha o que diz aqui, vou ler de novo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando você está distante do Senhor Deus, quando você está desesperado e não encontra forças, não encontra jeito de voltar para Deus, porque principalmente eu falo com pessoas que Deus deu a direção, principalmente para pessoas que afastaram de Deus, que cometeram um pecado, que falharam, por algum momento da vida vieram ter um deslize, e esse deslize fez com que essa pessoa esteja distante de Deus, ao mesmo tempo que essa pessoa adora a Deus, busca a Deus, mas lá no fundo do coração dói, arde, sabendo que muitas das vezes precisa ainda se aproximar mais de Deus, precisa voltar às práticas das boas obras e não sabe como fazer. O princípio de tudo isso é nós iniciarmos com uma oração. O princípio de tudo isso está na oração. E você pode me dizer: mas eu não sei orar. Como falar com Deus? Como eu posso me conectar até Ele? Através da oração. Lembrando que o Senhor Jesus é o único meio, é o único caminho que eu me achego até Deus. Eu costumo orar e pedir que vocês o façam o mesmo. Sempre assim: meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fale para Deus seus temores, fale para Ele, mas não como de qualquer maneira. Se lermos aqui embaixo, a palavra de Deus também diz que não é de vã repetição. O que é vã repetição? Tem pessoa que todo dia ela dobra o joelho para orar e fala: Pai, me perdoa os pecados, perdoa a minha falha, perdoa a iniquidade, e no outro dia ela pratica de novo, no outro dia ela erra de novo. Mas eu falo com você que está sedento de Deus, você que o Espírito Santo já te incomodou, você que o Espírito Santo já ardeu dentro de você, falando: eu quero você de volta, eu quero você de volta para mim 100%, eu não quero ser dividido dentro de você. É com você que Deus fala. Deus não quer você pela metade.
Mas para isso você precisa nascer de novo na presença de Deus. E nós alcançamos tudo através da oração. A oração, ela é tremenda. A oração, desde que sai de dentro do teu coração. Podemos dar algum exemplo? Lembra de Ana? Enquanto Ana chorava, nunca a bênção chegou até ela. Até um dado momento ela estava no templo, na casa de oração, orando. Até o homem de Deus que passou ali viu ela fazendo algo que não era de costume. Até mesmo pensou que ela estava embriagada. Porque muitas das vezes, quando você tiver que falar com Deus, não importa o que as pessoas vão pensar. Ore, grite, implore. Entra no teu quarto, fecha a porta. Por quê? Você pode estar agora no teu quarto, na sala, andando de carro, em qualquer lugar. Onde você clamar, Deus vai ouvir. É um exemplo. Não necessariamente tem que ser só dentro do quarto, mas é um local que você tem que estar. É só você e Deus. Imagina, você vai orar na sala, a criança pula por cima de você, a porta que bate, é um que chama, vizinho, é tudo. Não, você precisa de um momento com Deus. Então eu falo com vocês, e eu quero dar um exemplo, amém? Que se encontra, dando sequência. Depois eu vou arrumar um copo d'água. Eu quero mostrar uma pessoa que o problema muitas das vezes não é só o cair, porque a própria Bíblia diz que eu tenho que tomar cuidado. A palavra diz: oreis para que não caia em tentação. Quantas pessoas podem estar nos assistindo que caiu, que está distante de Deus por um adultério, por uma mentira, por pessoas que te induziram ao erro? Lembrando que Satanás, ele vai usar pessoas, ele vai usar tudo que ele tem nas mãos para te afastar de Deus. Então olha o que uma pessoa aqui que caiu. Veja a qualidade deste homem, como ele era com Deus, e mesmo assim, num vacilo, ele caiu. Então, eu quero que, se possível, você estiver com a Bíblia aberta aí, 2 Samuel, capítulo 12. Eu já vou adiantando um pouco e explicando. Diz assim, 12:12. 2 Samuel 12:12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Vamos parar um pouquinho aqui, eu já continuo. O primeiro passo de alguém que está arrependido, que quer orar a Deus, que quer se aproximar de Deus, voltar para Deus, o primeiro passo é confessarmos os nossos pecados. Davi, sendo um grande homem de Deus, sendo uma pessoa tremenda homem de Deus, que tinha comunhão com Deus, mas por um dado momento você percebe que Davi, ele caiu com Betseba. Ele caiu, ele matou Urias, o marido daquela mulher, e ele continuava fazendo as suas orações, continuava no templo, mesmo sabendo que estava errado. Mas esse que é o problema de muitas pessoas, por ela frequentar os cultos, por ela ainda ter uma vida de oração, de adoração, mas de repente ela ainda não percebeu que num dado momento da caminhada Jesus ficou lá para trás. Não é o caso de todos, é lógico. Eu falo com pessoas que lá dentro do coração, você que está me assistindo, que algo dentro de você queima dentro de você, um desespero, uma força, algo que te chama de volta. Então você vai entender que você precisa voltar para Cristo, que você precisa voltar para Deus. Davi, num dado momento, ele teve um deslize, ele caiu, ele errou feio. Mas quando o profeta Natã chegou até ele e colocou todo o seu erro, porque o trabalho do Espírito Santo de Deus é nos convencer do pecado. Não é ele inventar um pecado que eu não tenho, é ele mostrar onde que eu estou errado, onde o que eu tenho que melhorar. O trabalho do Espírito Santo é fazer isso. Ele mostra para mim, ó, isso aqui está errado, isso aqui você não pode continuar nessa direção, que você vai cair, que você vai se desligar de Deus, e não é isso que Deus quer de nós. Então o Espírito Santo nos traz de volta todos os dias, todo momento. Só que você tem que ouvir Ele, falar com Deus através da oração. Davi caiu, mas quando ficou exposta a sua falha, o seu erro, olha o que ele diz, vou ler de novo. No 13, Samuel 12, 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor.
E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, teu pecado não morrerás. O mais importante é você homem, é você mulher que está aí me assistindo. É você, se caiu, é claro, se pecou, é claro, confessar os seus pecados. Quantas pessoas podem estar me assistindo agora que estão chateados com igrejas, com pastor, porque de repente alguém te magoou lá dentro, até mesmo o pastor, ele corrigir você ficou chateado com ele. Porque eu costumo ensinar na igreja, e é algo complicado, porque toda vez que você falar a verdade para alguém, toda vez que você falar que aquela pessoa está errado, tem duas possibilidades: ou aquela pessoa muda e se transforma, ou ela se torna seu inimigo. Ela começa a te perseguir, porque a verdade ou ela liberta, ou ela machuca, ou ela te fere. E isso acontece, estamos cheios de pessoas dentro da igreja ferida, ou afora, perseguindo as igrejas. A pessoa dentro da igreja não ajuda, não ora, não ajuda nas coletas, não ajuda em nada, não faz evangelização, não fala de Deus para ninguém. E acontece um caso, ela sai e começa a meter o pau. Veja que quando Deus queria usar, a pessoa não está afim, mas quando ela sai da presença de Deus e o diabo quer usar, a pessoa tem um gás. Então eu falo com você que está distante de Jesus, você que está na presença de Deus, louvado seja Deus, continue mais firme. Mas eu quero falar com vocês que estão revoltadinhos com a igreja, com o pastor, revoltadinho com membros, revoltadinho com seus familiares, com o pai, com a mãe, com o irmão. Alguma coisa aconteceu na tua vida que fez você chegar a essa circunstância. Mas o primeiro passo de Davi aqui, eu aprendo que um grande homem de Deus, alguém que tem uma vida com Deus e caiu, ele caiu, porém ele soube confessar: pequei diante de Deus. Quantos pastores podem estar me assistindo que quando for corrigir um membro, um obreiro, ou um outro pastor, ou um presbítero, que foi e falou: meu irmão, isso aí você está errado. Cara, não estou errado não. O orgulho entra, a pessoa não olha com o olho espiritual, ela não olha para dentro de si, reconhece. O primeiro passo de alguém que realmente pecou, é claro, é confessar os seus pecados. Logicamente que é Deus, é assumir: pequei. Davi poderia olhar para Natã: quem é você? Ou não, pequei. Ele não escondeu. O primeiro passo é isso, lembrando que Deus, ele perdoa a cada um de nós, mas ele não inocenta o culpado. Amém? Mas eu vou chegar a esse ponto. O que levou à queda de Davi? Presta atenção. Foi uma mensagem que eu ouvi há um tempo atrás, até preguei uma vez na praça lá em Jaborandi, que foi mudar a minha mentalidade dentro da minha casa. Porque nós falamos com homens e mulheres de Deus que estão do outro lado, que muitas das vezes têm uma vida com Deus e um casamento de fachada. Um casamento de fachada. Eu costumo até ensinar: dificilmente um homem que vive brigando com sua esposa, ou sua esposa com o marido, tem uma vida com Deus. Dificilmente as pessoas confundem muito sentimento. E buscar o Espírito Santo, ou ter um encontro com Deus, não resume-se muito em sentimento, e sim em fé. Amém? O sentimento ele vai vir, logicamente, mas nós temos que tomar muito cuidado para não ser enganado por essas coisas. Davi, quando ele foi buscar a arca do Senhor, ele derrotou todos os filisteus, trouxe a arca do Senhor, ele alimentou os seus soldados, ele fez uma festa com o povo, ele deu comida para o povo, ele deu um dia de folga para aquele povo, ele fez tudo o que aquele povo desejava ali. Porém a esposa dele estava lá da casa olhando, e cadê o marido voltar para casa? O correto era ele voltar para casa, pegar a sua esposa e ela junto com ele ali. Porém ele agradou a Deus, ele agradou o povo, ele agradou os seus soldados, ele agradou todo mundo, mas desagradou sua esposa por um vacilo. Porque naquele momento ele estava tão ali feliz, mas ele cometeu um vacilo. É isso que eu tenho que passar para você nessa noite. Cuidado quando tudo anda bem, cuidado quando as coisas estão tudo bem, porque no momento que está tudo andando corretamente bem, você pode ter descuido, pode cometer alguns vacilos, estou bem na presença de Deus, não dá nada isso aqui, não dá nada aquilo ali. Muito cuidado, o pecado pode te destruir. Davi, sem perceber, quando ele voltou para casa, sua esposa estava furiosa com ela, e eles tiveram uma discussão. Naquele momento nasceu praticamente a separação entre Davi e sua esposa. A Bíblia fala no final que
Mical, a esposa de Davi, morre sem dar filhos a ele. Uma briga mal resolvida entre o casal fez com que acontecesse. Olha o que o diabo trabalhou. A Bíblia diz anteriormente que Davi amava Mical e Mical amava Davi. Você tem noção do que duas pessoas que se amam vinha divorciar, vinha brigar? Eu falo com vocês que estão aí. Essa pessoa, ela não consegue muitas das vezes dar sequência no outro relacionamento, porque fica preso no passado. Não consegue dar sequência à sua vida, porque fica preso no erro. Ah, mas era assim, era melhor. Não, olha, Davi, uma briga mal resolvida. Um grande homem de Deus, foi grande homem de Deus, um grande rei, foi um grande homem de batalha, mas dentro da tua casa ele cometeu deslizes, ele falhou como marido. E o que aconteceu? O seu casamento foi de mal a pior. E o diabo aproveitou da carência de Davi, daquela distância entre a mulher que ele amava, porque certamente ele tinha mais mulher, mas ele amava Mical. As outras ele podia ter relações com ela, mas não satisfazia ele como aquela que ele amava. Certamente o diabo aproveitou disso, criou uma situação e colocou. Você acha normal uma mulher ir tomar banho na frente do palácio do rei? Ela já foi enviada por Satanás ali para acabar com o camarada. Ele caiu que nem patinho. E veja que o homem de Deus foi se deixando se envolver, achou que estava por cima da carne seca, e foi quando viu, caiu. Matou o marido daquela mulher, tentou enganar o povo, tentou se passar por bem. Mas algo que eu e você temos que entender: tudo que nós fizemos à escura, meu irmão, pode estar no quarto, pode estar no trabalho, pode estar onde quiser, Deus está vendo. Ele vê todas as coisas que nós possamos fazer. Um grande homem de Deus, que tinha uma vida com Deus, caiu, porque ele não tomou conta, cuidado com o seu lar, com sua esposa. Uma briga mal resolvida. No momento da briga, Davi falou mal do pai de Mical, e aí a discussão aconteceu, e eles não resolveram isso. Um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O camarada, meu irmão, escreveu quase Salmos inteiro. Se Deus pedisse para me escrever aqui, acho que umas 3 linhas aqui, capaz de escrever tudo errado. E se ele não desse direção, claramente que sairia perfeito, mas se dependesse de mim mesmo, não sairia nada. Davi, o cara, era de Deus. Então eu falo com você que é de Deus, e por um vacilo caiu, por um vacilo se desviou do Senhor. Deus chama você de volta, mas não daquela mesma maneira que todo mundo fala: agora eu vou mudar. Tem que começar aqui dentro, o arrependimento. Davi, quando foi exposto na cara dele o pecado, ele disse: eu pequei. Ele não mudou. O maior problema, a maior dificuldade dos servos de Deus que estão na presença de Deus é assumir o seu erro. Eu não tenho que confessar o meu pecado para as pessoas, para o vizinho, é para Deus. Mas assumir: pai, pequei, errei, pisei na bola, falhei, me desviei, me deixei levar pelo mundo, me deixei me levar pelas emoções, me deixei me levar por amizade, e aí a pessoa cai. Então eu quero mostrar para você a importância da oração, voltando, para que eu e você possamos voltar para a presença de Deus. Porque olha o passo aqui, Davi, depois que ele viu que ele estava errado, olha um pouquinho mais embaixo aqui, diz assim, em 2 Samuel 12, agora no 16: buscou Davi a Deus, ou seja, ele orou pela criança, jejuou Davi, e vindo passado a noite, prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não nos deu ouvido, e a nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais o afligiria? Viu porém Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse ao seu servo: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Aquele filho que ele teve no adultério, Deus falou para Davi através do profeta Natan: Davi, eu te perdoei, você não vai morrer, mas o seu filho, aquela criança, veio a morrer. Davi, ele sabe que ele cometeu o pecado, ele errou, ele correu para os pés do Senhor, ele orou, ele jejuou,
e o mal veio até ele. É o que as pessoas não conseguem entender quando elas estão dentro da presença de Deus. Mas que eu vou ser perdoado 1 milhão de vezes, que Deus é amor, meu irmão, mas Deus é justiça. A palavra de Deus diz: tudo que o homem planta, colhe. Tudo que o homem planta, colhe. Deus vai me perdoar dos pecados, Deus vai te perdoar dos pecados, sim, mas a consequência fica. Se acontecer um adultério no meio de um casamento, logicamente aquelas pessoas errou, falhou, vai buscar a Deus. Se tiver realmente uma conversão, Deus vai perdoar, sim. Só que a consequência do erro vai acompanhar eles. A humilhação, o falatório, é a família falando, é as pessoas da igreja apontando. A consequência vai perseguir. E muitas pessoas, se não tiver a capacidade de entender e forças para continuar a caminhada, fica no meio do caminho, porque não consegue suportar. E é isso que o diabo quer, te envergonhar. Ele quer ver você envergonhado. Jesus, ele quer colocar você, meu irmão, é como diz, como tem essas lâmpadas aqui. Se eu e você é como uma lâmpada, Jesus quer pôr você no alto para que todo mundo possa ver. Mas Deus quer te transformar. E muitos erros que eu e você possa cometer, cometemos, falhamos, erramos. Não erre, mas se você errou, nós temos o advogado fiel, Jesus Cristo, a destra de Deus, que intercede por você, que te chama de volta, chama de você de volta para o caminho do Senhor. Sabe, aquela comunhão que você tinha no começo do Evangelho, que de repente o mundo hoje tende a tirar essa comunhão de dentro dos nossos corações. É tanta televisão, é tanto filme, não estou dizendo que é pecado essas coisas, mas é tanto envolvimento com os celulares, é tanta coisa, é tanto a fazer, que nós esquecemos da nossa comunhão com Deus. E sem perceber, dia após dia, vamos diminuindo a nossa fé, vamos nos afastando de Deus. A importância de orar sem cessar, a importância de você orar todos os dias. Mas eu não sei orar. Você sabe falar. Quantas pessoas que nós comentamos e falamos, a pessoa vem e fala para mim: ministro, eu não sei orar. Mas aí com a vizinha fofoca o dia inteiro, nas esquinas fala o dia inteiro. Você sabe orar sim, você sabe falar com Deus, mas não é de qualquer maneira. Ana, enquanto ela chegou até Deus, somente porque ela queria um filho, para não ser humilhada, porque ela queria ser melhor que a outra, Deus não deu. Mas quando ela chegou, falou: Pai, eu só quero um filho. Ou seja, quando ela buscou algo para ela, não para ser melhor que a outra pessoa, quando ela buscou algo de dentro para fora, aí Deus ouviu. Lembrando que Jesus disse: nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque de repente você quer um carro, por quê? Porque o teu irmão tem? Você quer uma bicicleta porque o vizinho seu comprou? Você quer uma televisão melhor porque o fulano lá tem, a sua não é? Então peraí, por que eu quero algo? Eu quero algo porque o outro tem? Não, você tem que ter algo para você. Tira a inveja de dentro do teu coração. Tira o orgulho de pedir perdão àquela pessoa que você falhou. Imagina só se Davi aqui, ele chegasse até Mical e falasse: me perdoa, eu falei mal do teu pai, eu errei, eu sou rei, eu sou fulano de tal, eu matei Golias, eu fiz tudo, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu errei, eu falhei, pequei contra Deus e pequei contra... Ele poderia voltar, conversar com sua esposa e ter uma história de amor, uma vida abençoada com ela, mas por ele o orgulho muitas das vezes ali, eu não sei se isso vem da família, lembrando que o próprio pai de Davi esqueceu dele lá na roça, cuidando das ovelhas, enquanto ele tinha 9 filhos ali, passando ali 7, se não me engano. Então o que acontece? Eu quero que você entenda que não importa como você viveu lá atrás, como a tua família cuidou de você, como teu pai e tua mãe era. De repente seu pai era um chucro, brigava com a tua mãe, você não tem que ser assim. Mas eu aprendi de família, não interessa. Por isso que Jesus disse que quando eu venho para ele, primeiro eu tenho que nascer das águas, o batismo. Está cheio de pessoa que só quer ir na igreja, tomar um banho e voltar para o bar, voltar para prostituir, voltar a mentir, Então, meu irmão, o primeiro passo é o batismo nas águas. Temos que aceitar Jesus, é claro, senão você não batiza. Batismo nas águas. O segundo passo é nascer de novo. Quando eu nascer de novo, quando você nascer de novo, meu irmão, o seu comportamento tem que mudar. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa que era antes. Você não pode continuar sendo aquela pessoa arrogante. Está cheio de pessoas dentro da igreja, homens que até pregam a palavra de Deus e é chucro com a mulher, meu irmão. Põe uma mocinha, é muito simples, manda lá numa lanchonete. Agora não está podendo comer fora, está obrigado, mas vai lá comer um lanche. Aí vem a mocinha com
com a bandejinha na mão. Aí o cara pega o lanche, ele nem comeu. Nossa, que lanche bom, esse atendimento é maravilhoso. Ele não está nem com o lanche, ele já está elogiando aquela moça. E a esposa faz a comida, faz tudo e limpa a casa. O camarada não lembra. Por quê? Porque às vezes nós damos mais valor o que está lá de fora e esquecemos a joia que temos dentro do nosso lar. E isso acontece muitas das vezes porque o diabo sabe que para ele derrubar homens de Deus, mulheres de Deus, ele começa derrubando dentro da casa, afetando um filho, uma filha, um esposo, um pai, uma mãe. Por isso eu e você temos que orar sem cessar, todos os dias, confessando: Pai, eu pequei, eu errei, mas me dá força, me dá uma direção. E toda vez que você for a um culto ou assistir uma pregação, o qual é uma correção para a tua vida, aceite aquilo que vem de Deus. Olha para dentro de ti, dentro de si, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é árbitro, um juiz. E o que ele faz? No momento da palavra, ele mostra dentro de mim que algo não anda bem. Ele mostra dentro de mim que eu preciso melhorar. Amém? E quando você sentir algo dentro do teu coração ali, você sabe: eu ainda tenho alguma coisa que eu tenho que melhorar na presença de Deus. E Jesus quer dizer para você: não importa como as pessoas olham você, não importa o que o mundo vai falar de você. Lembra que Jesus, Filho de Deus, nascido ali da bênção, curava as pessoas. Ele ia de local a local curando as pessoas, mas as pessoas não viam milagre. Via que ele curava no sábado, via isso, porque o povo não quer saber do milagre de Deus. Ele quer tacar pedra em você, quer tacar pedra em mim. Então não olhe, porque na verdade nós temos que adorar mais ainda a Deus, se meter o pau em nós, porque grande será o nosso galardão. E se você falhou, se você errou, volte para Jesus hoje, porque Jesus quer você de volta. Não importa o que você fez, não importa o que você errou. Amém? Enquanto Jesus ainda não voltou buscar a sua igreja, você tem chance, mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque se Deus te deu essa oportunidade, se Deus trouxe nós aqui nessa casa abençoada, esse casal abençoado aqui, certamente Deus gostaria de falar com você. Era aquilo que você precisa ouvir, não o que você gostaria. De repente você gostaria que eu estivesse aqui falando que Deus iria mudar o teu casamento, que Deus iria fazer isso. Ele vai fazer quando você mudar, quando você parar e mudar. Porque às vezes nós queremos que Deus faça o que nós temos que fazer. É muito fácil eu orar a Deus e pedir que lá no trabalho, onde eu trabalho, Deus venha executar o serviço. Ó Senhor, amanhã eu tenho que trabalhar, mas é muito pesado o serviço, eu quero, faz lá, faz. Se eu não for lá e não fazer, eu não vou receber. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar. Então se você quer que Deus faça algo na tua vida, comece fazendo hoje, comece mudando hoje. Porque pasme você, quando o casal, a palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não estoura com facilidade. Isso é simples. Vamos lembrar, eu sei que é pai, vamos dizer Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Mas vamos pegar marido, mulher e quem? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver entre nós, meu irmão, o casal alicerçado ali, meu irmão, vai vir luta, vai. Jesus disse que Ele seria conosco todos os dias da vida, com tribulação, fato. Porém, meu irmão, toda luta que vier, vocês vão passar por cima, mas o casal tem que estar unido, senão não vai. Eu já conheço um monte de pastor que ficou no meio do caminho por causa da esposa. Eu já conheço um monte de mulheres de Deus que ficou no meio do caminho por causa do marido, porque a esposa tinha um ânimo, o marido uma mosca morta, um pamonha, ou o marido ali no gás e a esposa também lá, uma bananona. Não vai. Então o negócio não flui, não flui. Porque tem que ter a comunhão entre os dois. É esse o problema. Eu costumo lá em casa, quando eu jejuo, a minha esposa jejua também. Todos os dias de culto, terça, sexta, domingo, nós estamos em jejum. Por quê? Porque a gente não pode estar de qualquer maneira. Eu poderia ser daquela maneira: eu vou jejuar hoje. Você não precisa jejuar não, ficar passando fome. Vai jejuar sim. Nós temos que estar juntos. Vamos para o monte? Vamos junto. Vamos orar junto. Como fazendo live, fazemos junto. Estamos no culto junto. Por quê? Porque se eu der brecha, já era. Porque não tem super-herói não. É só tomar cuidado. Quando a Bíblia manda eu vigiar, primeiro não adianta só orar. Eu tenho que orar, mas se eu não vigiar, como está meu casamento, se eu não vigiar como está minha vida sentimental, é trabalho, não tem tempo para o casal. O ministério, a vida deles com Deus vai ser um lixo.
Não vai conseguir, ao mesmo tempo que está ali na sede, mas quando está sozinho a solidão bate, a tristeza bate, porque da mesma maneira que a minha alma anseia por Deus, necessita da presença de Deus, o meu corpo também necessita de amor, de carinho, de paz. É isso que muitas mulheres também precisam dos seus maridos, e se ele ainda não conhece a Deus, certamente vai conhecer através de você, e vice-versa. Tudo depende, você confessar os seus pecados, voltar para Jesus, saber que vai ter tribulação, não olhar porque as pessoas vão falar de você, não ficar ouvindo perturbado de fora, e ir adiante. Volte para Deus o quanto antes, em nome de Jesus. Depois que Davi aqui soube da morte da criança, ele orou e jejuou, até que não teve mais jeito. Diz mais aqui, em 2 Samuel 12, do 20 em diante agora. Então Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, mudou suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Vamos analisar. Olha o que Davi me ensina. Você, homem de Deus, mulher de Deus, caiu, pecou, errou, não importa o que você fez, eu não sou Deus para julgar, eu não posso atirar pedra em ninguém. Mas o que eu fiz não tem perdão. Bom, para Deus Ele pode perdoar todas as coisas. Enquanto Jesus estiver ali, o que Ele puder perdoar Ele vai fazer, desde que você se arrependa no fundo do coração. Não seja aquela pessoa que fala da boca para fora, porque está cheio de marido que fala assim para a esposa: poxa, eu errei, eu pequei com a sua melhor amiga, não sei o que, nunca mais vou fazer. 2 semanas depois ele cai com a outra. Aí ele vem: oh, eu errei, eu pequei. Aí 3 semanas depois ele cai com a outra. Ele não se arrependeu nunca. Ele somente está levando você ao banho-maria. Simplesmente assim. Ele vai enrolando, 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 até você, a verdade te libertar, e você vê que aquilo ali já era. É simplesmente assim. Porque o evangelho só vai entrar em mim se eu der espaço para ele. A verdade, eu costumo dizer na igreja, repito, ou ela liberta ou ela machuca. Porque não tem como eu ouvir a verdade e permanecer errado. Porque se eu não gostar da verdade, eu vou ficar ferido com ela, e eu tenho que mudar. E algo que me chama a atenção é o que Davi faz. Primeiramente, então Davi se levantou na terra. Por que me levantar? Porque se eu estou passando um momento difícil, um momento de separação, um momento de guerra, um momento de separação, um momento de luta com filhos, um momento de doenças, de enfermidade com algum parente, com alguém que você ama. Se você está num momento difícil, sem força para orar, quantas pessoas às vezes procuram e nos falam assim: eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para buscar a presença de Deus. A questão não é força, a questão é querer, porque querer é poder. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, se eu chegasse, por exemplo, agora, e alguém viesse e falar: ô pastor, dá uma mão para nós encher uma laje agora, tá escurinho, ó, tá fresquinho, vamos lá. Eu já ia falar: rapaz, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo as minhas costas, tô cansado. Aí tudo bem, mas aí o camarada viesse me chamar, eu não teria ânimo nenhum para encher uma laje agora. Você teria? Se você tiver, Deus te abençoe. Mas eu agora não, amanhã cedo estamos pronto, mas hoje eu tô só o pó, tô cansado. Porém, se alguém me chamar para um churrasco agora, não é? Veja que você pode estar arrebentado. Por exemplo, é muito simples. Você pode ter trabalhado o dia inteiro, está cansado, seu pé está latejando, costa doendo. Vamos para o churrasquinho, acabou a canseira. O ânimo vem, você vai lá, depois você quase morre outro dia para levantar, de tanto quebrado. Mas o ânimo vem na hora. Então o primeiro passo de alguém que está caído é se levantar, é tomar uma atitude. Peraí, eu sou filho do Altíssimo, eu pequei, eu vacilei, eu errei, eu pisei na graxa, eu fiz coisas que eu não deveria, mas eu vou me levantar. Peraí, o que é me levantar? É voltar para Deus. Se você está distante de uma congregação, de uma casa de oração, volte para lá, volte buscar a Deus, volte ao encontro com Deus. Se você não é uma pessoa fiel a Deus, volte a ser fiel a Deus, se levante, ou seja, tome uma posição. Continuando, ungiu-se. Unção, o que é unção? Eu preciso da unção de Deus. Porque se você se levantar e não buscar aquilo que vier de Deus, você cai de novo. Porque uma pessoa que pecou, por exemplo, há um adultério dentro da igreja entre o casal. Aí o casal caiu.
Aí ambos voltaram para Deus. Se eles não buscar a unção de Deus, a força em Deus, a igreja fulaninha vai apontar o dedo para eles, e eles não vão aguentar a pressão e vai sair fora. Então eu tenho que me levantar, mas eu tenho que logo voar para Deus, buscando a unção que vem do Senhor, buscando a força do Espírito Santo. Lembrando que Jesus disse: sem Ele nós nada podemos fazer. Mudou suas vestes. Meu irmão, por que mudar minhas vestes? Primeiro passo: o que você tem que mudar? O que você tem que mudar? Interior, exterior, dentro de você. O que tem dentro da tua casa que muitas das vezes te impede de servir a Deus? O que tem lá no teu trabalho, lá na escola, lá, o que faz? São pessoas, são amizades que ficam. Você tem que ali, meu irmão, o que é trocar a veste? É você mudar, é você pôr algo novo, é você pegar o que está velho ali, meu irmão, pegar aquelas coisas que não prestam e tacar no lixo. É uma má amizade? É pessoas que ficam no teu ouvido: larga desse marido aí, ele não vale nada mesmo, homem tudo não presta. Aí você larga, ela vai assumir o teu lugar e você vai ficar chupando o dedo. Pasme você, de todos os anos que eu estou pastoreando, todas as melhores amigas são o que leva o maridão embora. Todos os melhores amigos. Meu irmão, não tem negócio de melhor amigo não. Meu melhor amigo é Jesus. O resto é: oi, tudo bem, acabou. Não existe, porque é carne. Não adianta, filho, vacilou, tu vai cair. Brincou com a carne, não tem super-herói. Por isso temos que tomar certos cuidados. Quando a Bíblia manda eu vigiar, meu irmão, está cheio de irmãos, eu conheço, já vivenciei muitas coisas. Já vi muitos pastores, muitas das vezes, chegar na casa de outros pastores e falar: nossa, a missionária, sua esposa, nossa, que linda, que bonita, olha que cabelo. Aí eu corrigi uma vez o fulano, falei: sabia que você está errado? Não, mas eu só estou falando. Falei: tá falando, a boca fala do que o coração está cheio. Você não está falando, já consumiu o pecado, já desceu lá dentro. Futuramente, não foi alguns meses, fiquei sabendo que o camarada caiu na fé, estragou o seu casamento, tudo porque não tomou certos cuidados. Aí eu sou de Deus, Deus me usa na revelação, na pregação e não sei o que tem, e vamos deixar o diabo agir. Não deixe o diabo agir, não deixe ele te induzir. Cuidado com os superpoderes. Como que eu quero dizer isso? Dá poderes a uma pessoa, você vai conhecer quem ela é. É igual na igreja. Dá um cargo para o fulaninho, você vai ver. O cara cria asa, meu irmão. O certo é você dar um cargo para a pessoa e fazer igual eu faço com as galinhas lá em casa. Você corta uma asa, aí ele não voa, aí deixa só com uma asa só. Senão não vai. Não vai. A pessoa tem que saber: tu é de Deus, mas está debaixo da liderança. Você tem que saber, senão você não vai em lugar nenhum. Não vai. Nós temos que entender isso. Então, continuando, entrou na casa do Senhor. Aí eu entro na consequência de várias pessoas que me dizem, quantas pessoas que falam para mim: eu não preciso ir para a igreja não. Certamente, se eu orar na minha casa, Deus vai ouvir. Certamente, se eu jejuar dentro da minha casa, Deus vai me honrar. Mas não é igual. Para quem tem um encontro com Deus, sinceramente, não é igual. Quando eu estou dentro da igreja, é outro ambiente, a sensação é outra, é uma paz. Eu entro ali e muda. Eu entro às vezes quebrantado, arrebentado, atribulado, saio dali revestido. Não adianta. Só quem entra ali na igreja já sai brigando com a esposa, já sai ali de mal, entra ali, dá paz do Senhor para a esposa, entra dentro do culto, escuta um amém, glória a Deus, já volta de mal de novo para casa. Esse não vai sentir nada. Vai ser um tédio dentro da igreja. Se você está nos assistindo e para você é um tédio estar dentro da igreja, é um tédio estar assistindo a live, simples assim, filho, você está distante de Deus. Simples assim, porque o teu espírito não dá mínima. Você fala: mas eu estou tão fraquinho. Não é questão de fraqueza, é questão de querer. Querer é poder. Quando você quiser, você faz. Porque não é questão: eu não aguento com a minha carne. Não é que você não aguenta, você não está afim, você gosta de errar. É igual aquele marido que trai: se eu não aguento, eu não tenho. Não é que ele não tem força, ele ama sair com as outras mulheres, ele não vai ter força nunca. É igual o cara que bebe. Como que ele vai se libertar se todo dia depois do trabalho ele passa no bar? Ele não vai. Então ele tem que desviar daquele caminho até ele ter forças, raízes em Deus para se libertar. Senão não consegue. É isso que nós temos que entender. Como que alguém quer se libertar da bebida se está cheio de amigo que paga a bebida? É como eu falei com um rapaz esses dias no hospital lá, que eu estava lá orando. Falei: como que a sua vida vai mudar? Se você só tem amigos que bebem, você vai no bar. Ele falou: eu não preciso
pagar para beber. Eu vou no bar e eles dão de graça. Os amigos pagam. Eu falei, mas quando você passou no supermercado, algum crente já pagou um saquinho de arroz para você, feijão? Falou, não, e nem vai pagar. Porque o que é bom, dificilmente alguém vai fazer para você. Mas o que não presta, para pôr você na lama, tá cheio. Cuidado com a amizade. Primeiro, se você quer que alguém te aconselhe, olhe para o casamento do casal. Alguém que separa e volta, não serve para te aconselhar. Alguém que vive uma briga desgraçada, que briga o marido, o camarada pode até pregar bonitinho, meu irmão, porque aí ele vai na igreja, o Espírito Santo usa, quando ele volta na casa, o Satanás pega ele. Então, não adianta. Aí, ele não serve para te aconselhar também, porque se ele não sabe cuidar da esposa, ele não serve para cuidar dos que são de Deus. Aí, muitas pessoas são enganadas por causa disso. É só você olhar. Por que está cheio de mulher que não vai para a igreja acompanhar o marido? Porque dentro da casa ela sabe que o maridão não é de Deus. Ela sabe que o cara ali é balela. Porque, meu irmão, se eu não conseguir ganhar minha esposa e meus filhos, eu estou de brincadeira, eu não vou ganhar ninguém. Nem eu vou levar para o céu. Porque o primeiro é eles. Se eu não conseguir mostrar para eles quem eu sou com Deus, acabou. Ah, mas minha esposa não gosta. Não é que ela não gosta, é que você ainda não... Porque, meu irmão, o Espírito Santo é um fogo contagiante. O negócio, ele passa de um para outro ali de uma maneira que... Como que você é cheio de Espírito Santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e tua esposa perturbada? Tem alguma coisa errada ali. Alguma coisa não está legal. Ou você não dá mínima para ela, ou você é um chucro, ou a esposa é uma chucra, sei lá. Alguma coisa está errada ali. Satanás está tendo liberdade dentro da casa. Quantas pessoas, porque eu faço uma pergunta, alguma das pessoas falam palavrão dentro da igreja? Porque não, eu estou dentro da igreja, mas na casa fala. Vou te dar um exemplo. Estava ali no hospital esses dias ali, orando para uma pessoa. Aí um enfermeiro falando de Deus, aí tinha uma mulher lá, nossa, esse enfermeiro é muito de Deus, ele fala de Deus, não sei o que, papapá, eu amo a palavra de Deus, né? E eles são evangélicos, a mulher que estava doente e o filho dela são evangélicos. E eu falei, nossa, e que palavras lindas, porque o enfermeiro ele é de Deus mesmo, o cara só animando todo mundo, ele ia dar uma injeção, em nome de Jesus, vou dar injeção, não vai doer. E tudo que ele fazia em nome de Jesus, e eu fiquei só olhando, observando, eu falei, glória a Deus, Deus abençoe a vida desse rapaz. Ele é diferente, no meio de todos, só para olhar você já vê. E todos ali eu já vi, os outros enfermeiros também olhavam com ele de escanteio. Por causa dele fala de Jesus tudo. Aí aquela mulher que falou que era de Deus, que não sei o que, aí o enfermeiro foi. Aí daqui a pouco, eu não sei se soltou a barriga dela, já começou aqueles palavrão que eu falei, meu Deus, Deus passa longe dessa mulher. E palavrão daqui, é seu filho, não sei do que, falando com o filho, como se aquilo fosse natural. Então essas pessoas, só pelo fato de estar dentro de uma igreja, vestir um terninho que não significa nada para ninguém, vestir uma roupinha, uma sainha também que não muda a vida de ninguém, não é? É bonitinho, quer usar, Deus te abençoe, Deus vai te honrar. Mas se isso aqui tiver podre, meu irmão, Jesus vai vir, tu vai ficar. Então são pessoas que estão dentro da igreja ali, que estão, mas ainda, por que continua ali dentro? Porque certamente alguém está passando a mão na cabeça. Porque a hora que a verdade, o chicote estralar, vaza. Porque não permanece, só permanece dentro de uma igreja onde se corrige, aonde se prega a palavra, aqueles que têm vida com Deus. Caso contrário, não fica de jeito nenhum. Não fica mesmo. E existe muitas igrejas, existem muitos homens e mulheres de Deus, sim, e são todos perseguidos. Mas para eu não me deter muito, já para encerrar, Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa. Sabe o que me chama a atenção? Davi fez toda aquela mudança primeiro. Depois ele entrou na casa de Deus. Não foi para pedir não, foi para adorar. Sabe o maior problema das pessoas? Briga com a mulher, discute com o filho, está revoltado com a vida, conta para pagar, entra para a igreja tão atribulado que não teve cuidados. A Bíblia fala que eu tenho que guardar os pés quando entrar na casa do Senhor. Eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que ter uma preparação. Se chamar muitas das pessoas, vamos para um cinema, como que vai? Chinelão de dedo? Shortão, aquela camiseta da política, é assim que vai? As mulheres com aqueles negocinhos igual da Florinda lá, do negócio, não, né? É assim? Não vai. Camisetona da Dilma, vai nada, eu quero ver ir. Não sai nem da casa desse jeito se o marido mandar ir. Não, ela se prepara. Mesma coisa o marido, tudo bonitinho, perfume. Por quê? Porque ele vai ver algo que ele gosta. Se eu vou na casa de Deus, tem que ter uma preparação
desde interna. Poxa, Senhor, eu preciso ouvir o Senhor falar. Poxa, fala comigo, Pai. Usa o teu servo, usa a tua serva no hino. Fala comigo, Pai, eu preciso de ti. Certamente o culto vai ser no outro. Você vai estar ali, você vai sair transformado dali. Simples assim. Então Davi entrou na casa de Deus e o adorou. Você tem um problema, perdeu alguém que você ama, perdeu o casamento, Deus sabe. Não adianta você ficar repetindo a mesma oração. Meu Deus, devolve o meu marido, devolve. Ele foi embora com a fulana. Se ele foi embora porque não quer você mais, acorda para a vida e segue sua vida. Arruma outro e segue a tua vida, meu irmão. Não tem só o bonitão não, tá cheio de fulano aí. Só que enquanto você fica chorando, vai passar um monte de voz de você e você vai perder. Por quê? Porque você não te dá a chance de ser feliz. Seja feliz com alguém que te merece. Lembrando, pede o currículo da pessoa quando for namorar com você. Começa a analisar quem é o tipo de pessoa, na mão de quem que passou, como foi como marido, se de repente já veio, como foi. Começa a analisar muito bem, para você não entrar numa outra fria. Porque, meu irmão, quando a gente está solitário, triste, principalmente pessoas no amor triste, meu irmão, o diabo envia os filhos dele lá. Cuidado para você não cair numa cilada de Satanás. Mas se você está fraco, debilitado, Jesus hoje está aqui para trazer você de volta, em nome de Jesus, amém? Veio para a sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Orou, jejuou, fez tudo, voltou para sua casa, se alimentou, cuidou da sua carne, cuidou do seu corpo, da sua vida. Disse-lhe a seu servo. O servo ficou tudo escandalizado. É aquilo que eu falei, quando você voltar para Jesus, um monte de gente vai ficar escandalizado. O problema é deles. Volte para Jesus. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Se for apontar dedo para você, o problema é de quem apontar. Porque, meu irmão, errou. Volte para Jesus, que Ele te ama. Disse-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Ninguém vai entender. Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu-lhe: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Lembrando, você vai enjoar de chorar nos pés do Senhor. Deus não liga para sentimento. Deus não dá mínima para sentimento. Está cheio de mulher chorando. Ai, meu Deus, meu marido. Aí Deus vê o cara um carrasco. O cara bate nela, o cara surra ela. Deus fala: acorda para a vida. Não é questão de vai devolver. Deus fala: acorda para a vida, meu irmão. Segue a sua vida. São coisas assim. Eu não sou a favor da separação nunca. Tem que lutar sim. Mas, meu irmão, bater na mulher, ou mulher bater no marido também, porque tem umas mulheres que batem. Eu conheço lá um rapaz lá, que a mulher lá deixava o cara lá, tinha que a polícia ir lá para ela parar de bater. A mulher era o Mike Tyson lá. Pensa uma mulher para brigar. Quem mandou ele casar com ela, né? E amava ela ainda, não sei como. Mulher de sem vergonha, homem de sem vergonha, apanha, mas gosta. Porém, continuando, agora é morta a criança, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela e ela, porém, não voltará para mim. Então Davi veio até a Betseba, sua esposa, ou seja, se consertou com Deus, no caso, um novo casamento, uma nova história. Deus apagou tudo aquilo ali. Ainda assim, Davi vai pagar certamente muita consequência pelo seu erro. Consolou-a-se, deitou com ela e teve ela ainda um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Eu quero que você compreenda. Olha Davi, já encerrando. Deus ensinou uma grande lição a Davi, através dos seus erros. E uma lição para nós também, que mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, se você não tiver cuidado dentro do teu casamento, você vai cair. Por que acontece de muitos pastores, missionários que caem, presbítero, obreiro? Muito simples, porque toda vez que o pastor vai fazer um culto, a mulher fica na casa, fazendo o quê? Assistindo novela, assistindo filminho, falando com as vizinhas, não está aí com o casamento, até o chicote estralar e perder. É simples assim. Quantas reuniões a gente participava da igreja e coisa do tal, as mulheres nunca acompanhavam nada. Aí, meu irmão, abre-se o leque. Não adianta. A Bíblia diz: não é bom que o homem viva só. Por que será? Se Deus falou, meu irmão, você que é mulher, gruda no teu marido igual carrapato e já era. Gruda ali, acabou.
Simples assim, dá um trato no camarada aí, meu irmão, que outra de fora ele vai falar: pai, não vou trocar que eu tenho dentro de casa não. Agora umas mulheres que, com o perdão da palavra, morta, não, né? É umas irmãs que acham que é cheio de Espírito Santo, tinha um fogo quando era jovem, o fogo apagou. Se você tem um fogo do Espírito Santo, meu irmão, está na hora de dar sequência na sua vida e o seu casamento, poxa, porque Deus mandou, e pasme você, a Bíblia manda fazer todos os dias. Como? Não sei, se vira, isso é um problema de cada um. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas o que eu quero que você compreenda são necessidades. São necessidades. Nós temos que chegar a esse nível, a esse ponto, se a sua vida quer mudar. Poxa, será que eu tenho que esperar? É como o exemplo que eu dei ali atrás. Será que eu tenho que sair com a minha esposa em algum lugar e ver pessoas de fora elogiar ela e eu não? Eu tenho que dar os melhores elogios. Quando alguém de fora for dar, ela fala: já estou até careca de tanto ele falar isso aí. Ela não vai ligar. Isso falta dentro do lar, meu irmão. A gente precisa. Muitas das vezes antes de pregar eu falo com ela. Hoje para vir aqui, outra vez eu tinha preparado uma palavra, não deu para nós vir. E foi, não deu. Hoje eu falei: não vou preparar nada. Eu vou deixar que Deus prepare o que Ele quiser lá. E na hora, antes de sair de casa, eu falei: vou catar isso aqui mesmo. Falei: Senhor, usa nós lá, e acabou. Não tem, porque é assim. Às vezes a gente faz plano, não vai ser como a gente quer, mas como Deus quer. Mas se você tem a oportunidade de fazer melhor, comece orando junto com a esposa. Antes de dormir, tua esposa não costuma orar? Pega na mão da benção lá e ora no ouvido dela ali, atrapalha o sono dela ali, para ela acordar para a vida. E o vice-versa, quando o marido está cansado, chegou do trabalho, pega na mão dele e ora. Ele está dormindo, roncando, ora com ele também, abençoa ele. Vocês vão estar unidos e vai fazer a sua história mudar. Vocês vão mais longe. Mas eu garanto uma coisa para você, e eu tenho que ser sincero para você: quanto mais próximo de Deus você estiver, mais guerra você vai ter. Eu vou mentir para você se eu falar assim: vem para a igreja que você vai ter paz. Você vai ter uma paz interior, e exterior é guerra a todo momento, meu irmão. Pode se preparar, só quem tem vida com Deus. Um dia um rapaz veio e me disse, lá na cidade de Sorocaba, onde nós estávamos lá na igreja. Ele veio e disse assim para nós lá, ele é um presbítero, falou assim: eu não tenho luta não, eu é só a benção, meu trabalho é a benção. Eu fiquei olhando, eu falei: rapaz, se eu fosse metade do que você é, eu tava, mas não, comigo é totalmente diferente. Ou Deus está acabando comigo, porque não tem um sossego. E ele: não, só em paz. Não foi 2 meses, meu irmão, descobriram que o camarada estava aprontando. Saiu da igreja, acabou com o casamento. Então não adianta, meu irmão. Cuidado, muito cuidado quando tudo anda bem. Quando tudo anda bem, não ora, não jejua, não busca. Tem pessoa que deu graça do coronavírus vir só para ir para a igreja mais. Não, agora eu vejo live. Cuidado. Eu duvido quantas pessoas estão na casa assistindo e vão assistir. Quantas deu uma olhadinha e já não está nem aí. Quantas estão no fogão agora fazendo comida e não está prestando atenção, está perdendo a bênção dela. Quantos aí o marido está assistindo e a esposa está lá assistindo outra coisa. Então não é a mesma coisa quando a família está ali dentro da casa de oração e Deus falando com todos ali. Não é a mesma coisa. Eu tenho conversado com muitos pastores que voltou às igrejas. Metade do povo não voltou para a igreja, não quer nem que vá na casa por causa do medo. Gonzalo, tem medo do coronavírus, mas não tem medo de ir para o inferno. Cuidado com isso. Cuidado, Jesus está voltando. Ele pode voltar muito em breve. E será que você está preparado? Por isso Jesus te chama de volta. No tema que nós iniciamos hoje aqui, que Deus passou, foi o que? A importância da oração. E depois eu mostrei um exemplo aqui para vocês, de mesmo alguém sendo grande na presença de Deus, muito homem de Deus mesmo, cheio do Espírito Santo, vacilou dentro da casa primeiro, por isso que caiu. Tome cuidado com o que anda acontecendo dentro da tua casa. Mude. Quanto mais amor existir entre o casal, melhor será, meu irmão, a unção dos dois. Lembrando que se o marido é um carrasco, Deus não ouve a oração dele. Como que ele vai orar para a igreja?
Se a esposa também, vice-versa, meu irmão, briga com o marido, não quer saber do marido, será que Deus ouve a oração dela? Como que ela vai orar por você? Cuidado com qualquer um que põe a mão na tua cabeça e vem com resenha para você, meu irmão. Se alguém antes vir falar, Deus mandou falar algo para você, dá uma olhada para o casamento da pessoa, porque Deus, como que Deus pode usar uma pessoa para vir falar que Deus vai honrar o meu casamento e não honra o dela? Tem algo errado, porque para Deus me usar primeiro, eu só posso dar o que eu tenho. Eu não tenho como passar o que eu não tenho. Deus vai abençoar o seu casamento e eu vivo no inferno? Então peraí, então eu estou falando uma mentira. O Deus que eu sirvo não muda a minha história, como vai mudar dos outros? Então comece a olhar para os frutos, para que você não seja enganado. Assim você volte para Jesus o quanto antes. E eu convido a cada um de vocês que estão nos assistindo, que quer aceitar o Senhor Jesus, que essa palavra falou no teu coração. Se você aí deseja aceitar o Senhor Jesus, escreve aí, ó, eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero Ele de volta. Se você tiver vergonha, de repente não precisa escrever nada, mas Deus sabe, mas mesmo assim dá um glória a Deus, aleluia. Eu não quero expor ninguém, porque ninguém precisa saber de nada, meu irmão. O importante é você voltar para Jesus agora, urgente. E se os irmãos aqui permitem fazer uma oraçãozinha rapidinha, amém? Quem pediu oração? Tá. Os irmãos que pediram oração: André, pro Arthur, pro Breno, Maria Paula, Deus abençoe. Família Fábio, Jusileia, e pela vida de Carlinhos. Oração por vida Aparecida. Ricardo Ferreira, para toda a família. Maria, o Dário e família. Luan, Larissa, família. Pedro Lucas. Maria, Luísa, Caranice, isso? Coracine e toda a família. Nós vamos estar orando por todos vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu peço a todos vocês que fechem os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Certamente o Senhor falou ao coração dessas pessoas o que elas precisavam ouvir, o que elas têm necessidade, e certamente elas conhecem pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Pai, entra agora na casa dessas pessoas, entra agora onde está essa pessoa, seja no quarto, seja na sala, dentro de um carro, seja com o celular na mão, seja o que ela estiver fazendo agora. Espírito Santo, toca nessa pessoa agora, limpa essa pessoa, faz ela se sentir perdoada, faz essa pessoa se sentir limpa. Perdoa, meu Pai, os pecados, as falhas, a iniquidade. Nós te pedimos, Senhor Jesus, perdoa os pecados, perdoa as falhas, as iniquidades, perdoa tudo que essa pessoa esteja feito. Por muitas pessoas que vacilaram, pessoas que deixaram o Senhor, abandonaram e hoje já não frequentam mais alguma igreja, deixaram o ministério, pessoas que louvavam, pessoas que adoravam, pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo de Deus e por um deslize, meu Pai, estão afastadas. Traga de volta, meu Pai, o que se perdeu, meu Pai. Dá ânimo a essa pessoa, ajuda ela a se levantar, que esta palavra, que essa oração venha impactar a vida dessa pessoa, meu Pai, e traga vida àquilo que está morto. Pai, eu oro para toda pessoa, para todo aquele que crê, Senhor. Se existir alguém doente, enfermo, acamado, eu determino, se há unção de Deus na minha vida, que essa unção toque em você agora. Não importa a sua doença, não importa a sua enfermidade, se há Deus na minha vida, eu te declaro curado, eu te declaro livre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a unção de Deus alcance a sua vida e cure seus filhos, cure a sua esposa, seu marido, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, aonde quer que essas pessoas estejam, os anjos do Senhor vão até elas e dá um milagre na vida delas. Se você crê, diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu entrego essas vidas em tuas mãos, Pai. Todos que pediram oração, o Senhor já ouviu, meu Pai. E se você, meu irmão, minha irmã, que deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo, Ele te perdoa.
Confesse os seus pecados aí na tua casa. Diga: Pai, eu errei, Pai, eu falhei, Pai, eu fiz tudo o que não deveria fazer, mas eu entrego a minha vida em tuas mãos. Me dá força, e o Espírito Santo de Deus venha descer sobre a sua vida, venha te dar proteção para cada um de nós, e todos que estão assistindo essas lives, todos tenham a proteção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que os anjos se acampem ao seu redor, que nem um fio de sua cabeça venha, meu irmão, ser tirado. Que o anjo de Deus não permita a doença, não permita enfermidade, desemprego, separação, adultério. Que todo esse mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus. De todo mal, toda a praga do inferno, todo o trabalho armado contra a sua vida, seja trabalho de macumba, seja o que for feito, em nome de Jesus, seja quebrado agora, seja aniquilado agora. Toda praga lançada contra nós, contra todos que estão assistindo, seja quebrada agora, seja destruída, desfeita, e que todo mal seja lançado no inferno, e que saia agora da vida de todos, seja livre, seja curado, em nome do Senhor Jesus. Quem orou comigo e acreditou, seja liberto, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, e graças a Deus.